O ano era 1984. Era uma época em que as coisas pareciam mais simples, pelo menos na nossa cidadezinha. Éramos jovens e invencíveis, ou assim pensávamos. Numa noite abafada de verão, o tédio levou-nos até os limites da cidade, à porta de um lugar sussurrado em tons baixos, a quinta abandonada Blackwood. O Marcos, sempre o aventureiro, desafiou-nos a passar a noite lá. Só até a meia-noite, ele insistiu, com um brilho nos olhos. Se amarelássemos, deveríamos uma semana de tarefas ao vencedor. Nenhum de nós ousou recuar, não com as reputações em jogo. Assim, sob o olhar atento da lua cheia, caminhamos para a barriga da besta. Olhando para trás, gostava de nunca ter aceitado aquele desafio. A quinta Blackwood era mais do que um velho edifício assustador. Era um monstro, e estávamos prestes a cair nas suas garras. O caminho para a quinta estava tomado por ervas daninhas, a reclamar o que outrora fora seu. Cada passo em frente era uma viagem a um passado esquecido. O ar ficou pesado, denso com o silêncio da sepultura. Até os grilos pareciam silenciar a nossa chegada. Quanto mais perto chegávamos, mais opressiva a atmosfera se tornava. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. A minha respiração engatou na minha garganta. Senti um arrepio, mesmo no calor sufocante do verão. Quando abrimos o portão enferrujado, este soltou um gemido que ecoou pela noite. O som percorreu-me a espinha acima. Era um aviso, um apelo para voltar atrás. Mas éramos jovens e tolos. Ignoramos os avisos e prosseguimos. A quinta Blackwood erguia-se diante de nós. Era uma estrutura esquelética, os seus ossos de madeira expostos pela tinta a descascar. O luar pintava a cena em tons de cinza. As janelas estavam escuras, como os olhos de um predador à espera. O alpendre cedia perigosamente sob o peso do abandono. Ao pisarmos cautelosamente, as tábuas do chão rangeram uma melodia triste. Era como se a própria casa estivesse a respirar, cada inspiração e expiração um testemunho da sua decadência. A porta da frente estava aberta, convidando-nos a entrar na sua goela. Hesitei, um medo primitivo agarrou-me, mas os meus amigos, encorajados pela bravura, impeliram-me para a frente. Juntos, cruzamos a soleira e entramos. O ar lá dentro estava estagnado, denso com o cheiro de decomposição. Agarrava-se às nossas gargantas, sufocando-nos com o fedor à podridão e ruína. A única luz vinha da lua, filtrando-se pelas janelas cobertas de sujidade. Projetava sombras longas e dançantes, transformando formas familiares em figuras grotescas. O pó jazia pesado em todas as superfícies. Teias de aranha, tecidas por aranhas invisíveis, cobriam os cantos como decorações macabras. O silêncio aqui era ensurdecedor. Pressionava-nos, amplificando as batidas dos nossos próprios corações. Senti uma presença aqui, algo invisível mas agudamente sentido. Percorreu-me a espinha acima. Era como se a própria casa estivesse a observar-nos, a julgar cada movimento nosso. Tínhamos atravessado para um lugar onde o véu entre a realidade e o pesadelo era fino. Avançamos mais fundo na casa, cada divisão um espelho da anterior, decadência e desolação. Depois, no que outrora fora a sala de estar, encontramos algo que nos gelou até os ossos. Sulcos profundos marcavam o chão de madeira, demasiado profundos para serem feitos por algo humano. Espalhados perto da lareira estavam ossos de animais, limpos e branqueados pelo sol. A visão provocou-me uma onda de náuseas. Esta não era apenas uma casa abandonada, era um campo de caça. Trocamos olhares inquietos, a nossa bravura anterior a desvanecer-se com a descoberta. Este lugar não era apenas assustador, era perigoso. Precisávamos de sair e depressa. Mas o Marcos,
Com os olhos brilhando de uma curiosidade mórbida, insistiu em explorar mais. Conduziu-nos para fora da casa, em direção a um celeiro dilapidado que ficava a pouca distância. Estava ainda mais decrépito do que a casa, com o telhado parcialmente desabado, as paredes de madeira deformadas e podres. O ar à volta do celeiro era denso, com o cheiro a excrementos de animais e algo mais, algo almiscarado e selvagem. Senti um medo primitivo a apoderar-se de mim, um instinto profundo a dizer-me para correr. Aproximamo-nos cautelosamente, os nossos passos a ecoar no silêncio. À medida que nos aproximávamos da porta do celeiro, ouvimo-lo, um rugido baixo, ribombando nas profundezas da estrutura. Percorreu-me a espinha acima, causando arrepios nos meus braços. O rugido ficou mais alto, transformando-se num grunhido gutural. Era um som animalesco, cheio de fúria e fome. O terror, cru e primitivo, inundou os meus sentidos. Queria correr, gritar, mas os meus pés pareciam estar presos ao chão. Então, a porta do celeiro rangeu ao abrir-se. 2 olhos, brilhando com uma luz não natural, perfuraram a escuridão. Eram os olhos de um predador, frios e calculistas. O cheiro à decomposição intensificou-se, fazendo-me o estômago revirar. Por um momento, o mundo pareceu suster a respiração. Então, com um rugido ensurdecedor, a criatura investiu. Era uma forma monstruosa, uma paródia grotesca de um homem. Os seus olhos, ardendo como brasas, fixaram-se nos meus. Os seus dentes, à mostra num esgar selvagem, eram como punhais. Movia-se com uma velocidade não natural, os seus músculos ondulando sob a sua pele espessa e baça. O pânico apoderou-se de mim. Cambaleei para trás, tropeçando nos meus próprios pés. A criatura, uma fusão horrível de homem e lobo, elevava-se sobre mim, a sua respiração quente e fétida a envolver-me. Consegui sentir o cheiro do sangue no seu focinho, o fedor da morte agarrado ao seu pelo. O tempo pareceu distorcer-se. O mundo reduziu-se à criatura à minha frente, aos seus grunhidos guturais, aos seus olhos brilhantes. Soube então, com uma certeza arrepiante, que este não era um animal comum. Este era um monstro de pesadelos e estava prestes a reclamar a minha alma. A adrenalina percorreu-me as veias, impulsionando-me para a ação. Recuei a cambalear, procurando apoio no chão irregular. A criatura investiu novamente, com as garras estendidas, as mandíbulas a fecharem-se a centímetros do meu rosto. Consegui sentir o vento da sua passagem, cheirar a ranhura da sua respiração. Desviei-me, o meu coração a bater forte contra as costelas. Levantando-me a custo, corri, com os rugidos enfurecidos da criatura a ecoar atrás de mim. Não ousei olhar para trás, mas conseguia ouvi-lo a aproximar-se, as suas patas pesadas a bater no chão. Os uivos da criatura impulsionaram-me para a frente. O medo deu velocidade aos meus passos enquanto me esquivava entre as árvores, os meus pulmões a arderem com o esforço. O chão da floresta parecia estar turvo sob os meus pés. E rompi da linha das árvores, com o peito a arfar. A quinta, um farol de luz profana, erguia-se ao longe. Mas entre mim e a casa, banhada pelo luar pálido, estava a criatura. Estava ali parada, os flancos a arfar, os olhos fixos em mim com uma fome que me gelou até os ossos. Por um momento, os nossos olhares encontraram-se. Depois, com um rosnado final e frustrado, a criatura virou-se e fundiu-se novamente com as árvores. Observei-a a afastar-se, o meu corpo a tremer com uma mistura de medo e alívio. Estava vivo. Não esperei pelos meus amigos. Não precisava. Sabia, com uma certeza que ia além das palavras, que eles não ficariam muito atrás. Estávamos todos a fugir do mesmo pesadelo.
Nunca mais voltei à Quinta Blackwood. Os meus amigos também não. Nunca falamos daquela noite, nem uns com os outros, nem com mais ninguém. Mas a memória persiste, uma mancha escura no tecido da minha infância. A Quinta Blackwood ainda está de pé, um monumento em decomposição a uma noite de terror. E por vezes, quando a lua está cheia e pesada no céu, imagino que ainda consigo ouvi-lo. O uivo da besta. Uma lembrança arrepiante da escuridão que espreita nos limites do nosso mundo. As sombras lembram-se, mesmo que tentemos esquecer. E algumas coisas, depois de vistas, nunca podem ser desvistas. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.